Olá, amados irmãos e irmãs, a nossa saudação é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua maravilhosa graça e paz, e também no amor eterno do Deus Pai Todo-Poderoso e na iluminação e consolação e direção do Espírito Santo. Vamos para mais um manancial da Bíblia, Tiago, capítulo 4, os versos de 13 a 17. E eu vou ler dois versos desse trecho. Tiago 4, 13 e 14. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Que Deus abençoe nossos corações para recebermos a palavra de Deus que é abençoada nesse momento. A leitura vai até o verso 17. O nosso tema de hoje: todo crente precisa conhecer a vontade de Deus. Nós temos uma pergunta: como podemos conhecer a vontade de Deus e o que está por vir? Será que nós podemos conhecer? De acordo com o texto, para conhecermos a vontade de Deus, devemos deixar a presunção. Precisamos entender que somos como a neblina. Precisamos entender que quem sabe tudo é somente Deus, quem controla todas as coisas. Tiago começa o capítulo 4, como vimos na reflexão passada. Tiago fala sobre uma guerra contra o próximo, contra nós mesmos, contra Deus. Tiago também fala das guerras entre as pessoas, que na verdade acaba sendo um desdobramento das tensões que temos dentro de nós mesmos. Então Tiago afirma que nessa luta contra Deus, enfrentamos a sedução do mundo, as paixões da carne e as ciladas do diabo. Então, todo crente precisa conhecer a vontade de Deus. Mas aí vem a pergunta: como o crente deve se proteger da presunção, que, de acordo com o texto, é o que impede-nos de reconhecermos a grandeza de Deus e a nossa dependência dele? Em primeiro lugar, precisamos ter consciência da nossa ignorância. O verso 14 diz: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Em segundo lugar, precisamos admitir a nossa fragilidade. O texto diz: que é a vossa vida? Sois como um vapor que aparece por um pouco e logo se dissipa ou se desvanece. Em terceiro lugar, precisamos viver na dependência de Deus. Em lugar disso, deveis dizer, diz o texto: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. O verso 15. Quais são os perigos da presunção? A presunção envolve tomar as nossas próprias decisões sem reconhecer que o querer e realizar pertencem a Deus, de acordo com o verso 16. Também envolve uma declarada desobediência ao conhecimento e ao propósito de Deus. A presunção, ela por si só já traz essa desobediência. Então, nós podemos ver nesse texto dois grupos de pessoas. Um grupo que ignora a vontade de Deus. Podemos ver os versos 13, 14 e 16. E um outro grupo que compreende a vontade de Deus, ou está disposto a compreender a vontade de Deus, né?
Então, a vontade de Deus, mesmo sendo complexa, mas ela precisa ser entendida, e mesmo sendo difícil. Em primeiro lugar, a vida não é fácil de ser compreendida. A nossa própria vida ela é complexa, de acordo com o verso 13. Pense em tudo que envolve a sua vida. Hoje, amanhã, comprar, vender, ter lucros, perder, estar aqui, estar ali. A vida é feita de pessoas, de lugares, de atividades, de alvos, de dias e anos e por aí vai. Todos nós tomamos decisões cruciais, dia após dia, não é verdade? Em segundo lugar, a vida tem suas incertezas. Verso 14, parte A do verso. Esta expressão é baseada em Provérbios 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá tal dia. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5, verso 15 e 16, o seguinte: Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em terceiro lugar, a vida é breve, de acordo com a parte B do versículo 14. Tiago compara a duração da vida como a duração da neblina. O livro de Jó revela de forma clara a brevidade da vida. Podemos ver que Jó fala: Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Jó 7:6. A segunda vez, Jó diz o seguinte: Nossos dias sobre a terra são uma sombra. Jó 8:9. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Jó 9:25. E também ele fala que os dias do homem nascido de mulher são breves. E os dias, além de poucos, são cheios de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Moisés diz: Acabam-se os nossos anos como um suspiro, pois passa rapidamente como um breve pensamento e nós voamos. Salmos 90, verso 9 e verso 10. Porque a vida é breve, não podemos desperdiçá-la e nem vivê-la de qualquer jeito, mas nós devemos vivê-la de maneira proveitosa, principalmente nas mãos de Deus. Em quarto lugar, a vida é apresentada no texto como frágil. O verso 16 vai dizer isso. A presunção do homem apenas tenta esconder a sua fragilidade. O homem não tem controle sobre os eventos futuros. É o que o texto diz, né? Pelo menos devias dizer: se o Senhor quiser, faremos isso e aquilo. No texto, há quem desobedeça também à vontade de Deus. Né? O verso 17 vai dizer isso. O apóstolo Pedro diz: Porque melhor lhes fora não terem conhecimento da verdade, do caminho da justiça, do que conhecendo-o e desviando-se do santo mandamento que lhes fora dada. Segunda de Pedro 2:21. Hebreus 12, 5 a 11 também mostra que muitos desobedientes aí perdem as recompensas espirituais. E 1 Coríntios 9, 27, 9, 24 a 27, e Paulo vai dizer que esses que desobedecem à palavra de Deus e ao Senhor vão sofrer duras consequências, né? E consequências sérias. Também Colossenses 3, 22 a 25, na vinda do Senhor eles serão punidos. Mas há no texto também, irmãos, quem obedeça a Deus. O verso 15. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai, de acordo com João 4:34. A vontade de Deus é que dirigia a vida de Jesus. A vontade de Deus é que o seu povo
Se alegre, ore e dê graças em tudo, de acordo com 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus. Em João 7,17, o próprio Senhor Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber a respeito da sua doutrina e dele próprio, do próprio Deus. Nós devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo ordena: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Nós devemos experimentar a vontade de Deus. Romanos 12:2. Nós devemos fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração. Efésios 6:6. Quais são as recompensas daqueles que fazem a vontade de Deus? Eles se regozijam em profunda comunhão com o próprio Cristo. Marcos 3:35. Eles têm o privilégio de conhecer a vontade de Deus. João 7:17. Eles têm suas orações respondidas. 1 de João 5:14 e 15. Eles têm a garantia de uma gloriosa recompensa na volta de Jesus. Mateus 25:34. Então, amados, vós que me ouvis nesse momento, que atitude devemos tomar em relação à vontade de Deus? Devemos ignorar que a vontade de Deus é soberana, é boa, perfeita e agradável, ou devemos cumpri-la? Tiago diz que para que nós venhamos fazer a vontade de Deus e conhecer e provar essa vontade, nós precisamos abandonar a presunção. Com isso, concluo dizendo que todo crente precisa conhecer a vontade de Deus e que ela seja conhecida e obedecida por nós. Que Deus nos abençoe até que Ele venha. Amém.